Olá, que Deus abençoe grandemente a sua vida e prospere os seus caminhos. Hoje eu quero compartilhar com você uma passagem bíblica que está aqui no livro de 2 Samuel, no Velho Testamento, capítulo 12, o versículo é o 15. Diz assim: Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e adoeceu gravemente. E Davi buscou a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. A Bíblia diz que Davi, ele cometeu um pecado, se deitando com a mulher de Urias, e o fruto deste pecado foi uma criança, que quando a criança nasceu, o próprio Deus a feriu com uma doença gravemente. Entenda que no Velho Testamento, a pessoa, quando ela errava, ela pecava, as consequências vinham de imediato, porque é a velha aliança, olho por olho, dente por dente. Hoje, depois que o Senhor Jesus veio, a Bíblia diz que ele se tornou a maldição por nós, né? Quer dizer, para ele arrancar a maldição das nossas vidas, ele teve que se tornar a maldição. Então, hoje as pessoas, elas erram, elas pecam. A gente vê aí no mundo aí fora o que está acontecendo. As pessoas não têm mais respeito nenhum, nem pelo seu próprio corpo. A verdade é essa. E não acontece nada, né? Não acontece nada de ruim com uma pessoa. Por quê? Porque hoje não acontece como no passado. Mas se esta pessoa não se arrepender, um dia ela será julgada. Lá no livro de Apocalipse, a Bíblia diz que abriram livro-se, outro livro, o livro da vida foi aberto, e cada um foi julgado segundo as suas obras, como estava escrito naquele livro, né? Então, hoje a pessoa, ela erra, ela peca, ela se prostitui, adultera, rouba, mata, e não acontece nada com ela, justamente porque nós estamos no tempo, podemos dizer assim, da graça, né? Essa pessoa vai ser julgada quando o Senhor Jesus voltar, ou quando ela morrer, né? O julgamento final. Mas aqui Davi, ele ainda estava no tempo da lei, então, por ele ter errado, ele foi punido, e a punição veio a doença sobre a criança. E quando Davi, ele foi punido desta maneira, a Bíblia diz que Davi, ele se prostrou, ele orou, ele jejuou, e não teve jeito para a criança. Vamos continuar lendo para você entender. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, mudou de roupas, entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Veja que a reação de Davi, depois que a criança morreu, surpreendeu a todos. A reação dele surpreendeu a todos. Todos imaginavam que depois que a criança morresse, Davi ia ficar pior do que o que ele já estava. A Bíblia diz que
ele estava sentado na terra, não comeu, uma espécie de uma depressão. E assim Davi ficou por 7 dias. E os seus servos imaginavam, quando ele souber que a criança morreu, ele vai surtar, ele vai querer tirar a própria vida, ele vai querer se matar, mas não. Quando Davi soube que a criança havia morrido, como acabamos de ler, ele se levantou da terra, ele se ungiu, trocou de roupas, tomou banho, foi à casa de Deus e adorou a Deus. E a pergunta que o Espírito Santo faz para você é: quando as coisas não saem do jeito que você esperava, quando as coisas não saem do jeito que você planejou, qual é a sua reação? Quem sabe você fica prostrado, desanimado e até pensa em parar de servir a Deus. Quem sabe você pensa até em tirar sua própria vida. Você é uma pessoa que não come, você fica desanimado, desiste de tudo. Mas Deus, Ele está observando as suas reações. Então, quando as coisas der errado para você, surpreenda a Deus, surpreenda as pessoas que estão à sua volta com uma atitude positiva como a de Davi. Davi se levantou. Então se levante também, você que nos acompanha através deste vídeo, se levante. Você que está aí prostrado, de cabeça baixa, desanimado, pensando em desistir de tudo, se levante. A Bíblia diz que Davi, ele se levantou. Então erga a sua cabeça. Hoje tudo deu errado, mas amanhã vai dar certo, como aconteceu com Davi. Logo em seguida, a mesma mulher que deu à luz aquela criança que morreu, deu à luz a um outro filho de Davi chamado Salomão, o homem mais rico e mais sábio de toda a história da humanidade. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque a reação de Davi foi positiva. Davi reconheceu o seu erro, Davi reconheceu que Deus estava no controle de tudo, e Davi tomou uma atitude positiva, uma reação positiva. Então, pense bem, como têm sido as suas reações diante das dificuldades? Deus é contigo. Eu quero terminar essa pregação, este vídeo, orando por você que está caído, para que Deus venha te levantar. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, aqui do altar do Senhor, eu apresento ao Senhor, Deus, a vida desta pessoa que se encontra, Deus, caída, prostrada, desanimada. Quem sabe, meu Pai, esta pessoa está pensando em desistir de tudo. Quem sabe esta pessoa, ela vive tomando, meu Pai, atitudes negativas diante das dificuldades. Quando algo acontece que ela não esperava, algo de ruim, a reação dela é ruim também. Ela pensa em desistir de tudo e quem sabe até de servir ao Senhor. Então, meu Pai, visita essa pessoa agora e muda as atitudes dela, dá forças a ela, para que ela possa se levantar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida e até mais.